nossa última música, que vai ser o hino, né, do centro, do irmão Sheila. Quem souber, canta conosco. Hoje o tema é Educação Espiritual com Realização Pessoal. E o palestrante é nosso irmão Carl Mascarenhas, que é palestrante e consultor em desenvolvimento humano, formação em PNL e coaching, desenvolve seu trabalho na perspectiva do ser humano integral, corpo, mente, emoção, espírito, autor do livro Lutando para Melhor, é arquiteto, ilustrador, compositor, escritor e poeta. Hoje eu fiquei sabendo que ele também é cantor. E sócio-diretor do Prossegue Instituto Consegue em Salvador, na Bahia. Carl, a palavra é. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar de volta aqui. Sempre fico muito feliz de estar nessa casa. Meu boa noite vai a todos os que estão aqui neste salão de baixo, a todos os que estão na viradinha na esquina aí, a todos os que estão lá no andar de cima, a todos os visíveis que devemos ter aqui. Quantos? 300 visíveis?
Os 500 visíveis e as 5.000 invisíveis estão aí, né? Então você que está aí, está vendo algumas pessoas ao seu lado, de carne e osso, não sabem, né, que do seu lado também existem alguns que você não enxerga. Mas é coleguinha de palestra, gente boa que veio aprender com vocês. Alguns que vêm trazidos por vocês, alguns que vêm porque trouxeram vocês aqui. De qualquer forma, estamos falando sobre a educação espiritual e por causa disso, hoje estamos juntos. E eu poderia perguntar, para que de verdade você veio a esta casa hoje? Não sei se você se sente bem em já receber uma pergunta de chofre do palestrante. O que fez você vir aqui hoje, de verdade? E eu vou dar alguns segundos para que você pense a respeito disso. O que de verdade fez você vir hoje? Por alguns instantes, alguns poucos segundos. É possível que alguém diga para si mesmo: eu vim porque me mandaram vir. Esposas são ótimas para isso. Dizem: vá hoje, vai ser bom para você. Esse vai ser bom para você é mais doce. O vá hoje é mais incisivo. E ele vem. Ou alguma pessoa que diz: eu estou com dores no corpo ou na alma, e essas dores me empurram para um centro espírita, me convidam a procurar algum tipo de estrada que me traga mudança. Alguns, normalmente se diz, vêm por causa da dor, alguns vêm por causa desses empurrões, outros vêm pelo convite do amor. E eu diria: para que estamos aqui? Talvez uma resposta bastante abrangente seja: por um motivo educativo. Estamos aqui por um propósito de educação espiritual. Educação que talvez em outros lugares eu não encontre, e por isso eu venho buscar aqui. Eu, propriamente, um dia fui a um centro espírita pela primeira vez, aos 15 anos de idade. Uma amiga, colega de escola, disse: Cal, eu frequento centros espíritas, eu gosto muito. E eu disse: eu tenho curiosidade, mas tenho medo também. E ela falou: na próxima sexta-feira há uma reunião em que acontecerá passes, coisa tranquila. Você pode vir comigo se quiser. A curiosidade era muito grande, mas o medo me fez perguntar ao meu pai se eu deveria ir ao centro espírita ou não. Meu pai, no alto da sua sabedoria, olhou para mim e disse: meu filho, o centro espírita não é um lugar onde tratam de espíritos perturbados? Eu disse: pelo que eu entendo, eu tinha 15 anos, também isso acontece lá. Acontecem outras coisas. Minha colega Ju me convidou, eu gostaria de ir com ela. E ele disse: meu filho, se você for lá, em sendo lá um lugar onde há tratamento de espíritos perturbados, e você de repente está lá e um desses espíritos perturbados gosta de você, simpatiza com você, vai que quando você voltar para casa, você não vai vir sozinho. Então, ele queria me proteger, não sei, ou proteger a casa, não sei, ou proteger a si mesmo. Mas eu olhei para ele e disse: tá, pai, eu vou pensar. A curiosidade foi mais forte que o medo. E talvez, naquela ida ao centro espírita, pela primeira vez, eu me senti tão bem, eu me senti tão tranquilo, tão feliz. Assisti a uma palestra, recebi passes, e talvez naquele momento eu tenha encontrado um caminho de educação espiritual. Mas uma das coisas interessantes do título da nossa palestra hoje
é que essa educação espiritual, ela pode acontecer como uma realização pessoal. E eu vou tratar dessa ideia, desse pedacinho do título com vocês hoje. Realização pessoal. Outra situação que eu gosto de contar, e aí eu já estava há algum tempo dentro da doutrina, devia ter meus 22 anos de idade, e não faz tanto tempo assim, foi outro dia. Eu fazia palestras num programa de cursos no Instituto Kardecista da Bahia, que era chamado de Curso Básico de Espiritismo. A cada domingo, uma aula nova. E eu fazia parte desse grupo, embora fosse bastante jovem. Aos 22, 23, por aí, eu já estava fazendo palestras. E num desses momentos, eu ia falar a respeito de obsessão e desobsessão. E este curso em especial, o grupo que realizava o curso, começou a receber convites para fazer o mesmo curso básico de Espiritismo em outras casas espíritas. E eu fui chamado para fazer a palestra Obsessão e Desobsessão numa casa espírita em Simões Filho, aqui próximo, na cidade de Simões Filho. Dirigia o meu carro para esta cidade quando houve uma blitz. Revistaram o meu carro e viram que eu estava com uma das lanternas, a traseira estava quebrada. E então o policial disse: você não poderá continuar a viagem. Você não sabia? Tem uma lanterna que está quebrada. E eu disse: sim, eu sabia. Eu realmente notei isso há algumas horas, realmente. Mas a cidade é tão próxima, eu achei que não haveria problema de eu viajar para cá. Além do mais, é de dia. E aí ele disse: não, o carro vai ficar parado e você vai ser multado, etc. E eu disse: puxa vida, deve haver umas 100 pessoas me esperando para uma palestra. Neste momento, quando eu falei isso, imediatamente veio na minha cabeça: meu Deus, se perguntar sobre o que é a palestra. Eu não sei se já aconteceu com vocês, nos processos de começar a entender um pouco mais de Espiritismo, começar a frequentar uma casa espírita, começar a estudar o Espiritismo e a trabalhar, mas rola um medinho de dizer-se, acreditando nessas coisas. Não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo, e eu estou aqui confessando para aproximadamente 7.000 pessoas. 7.000, por aí. Porque o número vai aumentando, né? Eles vão chegando, a gente não está vendo, mas eles estão chegando. E aí eu confesso que eu tinha medo. E aí eu fiquei: puxa, falei que eu ia fazer uma palestra. Se ele perguntar, tomara que ele não me pergunte o nome, o título da palestra, tomara que ele não pergunte, tomara que ele não pergunte. E você pode ter certeza, quando você fica pensando tomara que não aconteça, aí é que acontece. É mais ou menos assim: eu não quero pensar naquele bolo de chocolate que está dentro da geladeira. Eu não quero pensar nele. Eu não quero pensar nele. E você está assistindo o Corujão da Madrugada, e quando se dá conta, você já está com um prato, com um bolo inteiro na sua frente. Pisca o olho, quando você olha, já foi embora. Magicamente. Porque você disse: tomara que não aconteça, tomara que não aconteça. E de repente é isso que acontece. Ele olhou para mim e disse: palestra. Talvez ele tenha me achado muito jovem. E eu disse: sim. E ele perguntou: sobre o quê? Bom, eu rapidamente disse: obsessão. Assim, para que ele não entendesse e dissesse: não há problema, não sei, eu não entendi, ou deixasse para lá. Mas ele, muito curioso, disse: o quê? E eu mais uma vez repeti de forma embolada: obsessão, desobsessão. E ele perguntou: não te escutei. Aí eu disse: obsessão e desobsessão. E fiquei repetindo, né?
aqui dentro da minha mente, tomara que ele não me pergunte o que é isso, que coisas são essas. Mas aí mais uma vez aconteceu, e ele disse: o que é isso? O que é essa coisa de obsessão e o que é essa coisa de desobsessão? Aí eu disse: bom, agora já, se for o caso dele ter uma religião mais ortodoxa, ele ser um fundamentalista pensando que a minha crença é uma crença que talvez ameace a estrutura do universo, a harmonia do mundo, se ele achar que isso tem a ver com coisas demoníacas, como muita gente pensava naquela época, que também não faz tanto tempo assim, eu estaria em maus lençóis. E aí eu falei: olha, a obsessão é a interferência dos espíritos sobre a vida humana, trazendo malefícios, e às vezes acontecem de desencarnados para encarnados, às vezes acontecem de desencarnados para desencarnados, às vezes acontece até mesmo de encarnados para desencarnados, e até mesmo entre os encarnados a obsessão. E a desobsessão é a terapêutica, é a profilaxia e a terapêutica desse tipo de processo. E aguardei o que viria em seguida. Ele simplesmente olhou para mim e disse: por acaso é esses negócios de espiritismo? Nunca vou esquecer. É esses negócios de espiritismo. Eu disse: é. E aí ele falou: ó, eu não conheço não, mas respeito muito. Pode ir. Eu não conheço nada disso, mas respeito, pode ir, respeito muito. Pode ir. A partir desse dia eu comecei a não ter mais medo, eu fiquei até mais poderoso, assim, sabe? Acho que basta a gente dizer que é meio ligado com esses negócios de espiritismo e as pessoas já começam a olhar-nos com olhos diferentes. Mas o que isso traz em relação a um tipo de olhar de poder, ou quem sabe até mesmo de que essa pessoa que está envolvida com um crescimento, com uma educação espiritual dentro da doutrina espírita, poderia ter também uma espécie de processo evolutivo superior aos demais, o que eu considero um ledo engano. Não se pode imaginar que apenas ter o rótulo de sou espírita traga para uma pessoa qualquer tipo de ascensão, qualquer tipo de possibilidade de esta pessoa apenas por isso colocar-se num patamar superior às demais pessoas, em hipótese alguma. De certa forma, é até algo que vai nos trazer uma certa responsabilidade maior no transitar pelo mundo. Até mesmo há uma forma muito sábia de entender poder, que é: quanto maior o poder, e aí eu associo o poder com o conhecimento, quanto maior o poder que advém do conhecimento, maior é a responsabilidade. É óbvio, claro. Você tem mais conhecimento, você vai ter mais responsabilidade. Briga de marido e mulher, quem tem razão? Quem tem razão? Mas uma briga feia, aquelas brigas bravas. Olha, peraí, Cal, se você está perguntando assim, fica meio estranho, porque a gente não viu a briga. Mas olha só, eu tenho uma forma de responder a isso. Dá para saber quem tem mais responsabilidade na briga: aquele que tem mais conhecimento e não usou o seu conhecimento para se comunicar de uma maneira adequada. Aquele que tem um pouco mais de sabedoria e não usou essa sabedoria para fazer com que a sua comunicação fluísse de uma maneira melhor. Então, é possível que, diante do conhecimento que provém de uma certa educação espiritual, nós tenhamos também que começar a pensar a respeito da nossa responsabilidade nesse processo. E aí vem o que é uma educação espiritual. O centro espírita é um dos lugares onde podemos ter uma educação espiritual, com o detalhe de, no centro espírita, seguimos pressupostos, postulados espíritas.
E por mais que haja formas diferentes de entender Espiritismo, nós temos algumas coisas que são básicas, alguns postulados que, para sermos espíritas, eles terão que compor esse processo educativo. Primeiro, há Deus. Segundo, há espíritos, e eles são detentores de dois atributos: a imortalidade e a individualidade. Existe possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. Existem muitas moradas possíveis em dimensões diferentes, onde os espíritos crescem. Existe a evolução como um processo inexorável. Existe a reencarnação. Portanto, dentro de um conjunto de pensamento que envolve a ideia de uma educação espiritual dentro do Espiritismo, teremos que considerar alguns postulados que são esses, e que são postulados muito importantes, muito valiosos. E aí vem essa história de como realização pessoal. Quando pensamos nessa história de eu pessoalmente assumo um processo de crescimento, de transformação, a realização pessoal aparece ligada a alguns tipos de tópicos que eu cheguei a listar para poder conversar com vocês. Que tipos de ideias permeiam uma educação espiritual a partir do pensamento espírita? A primeira delas, ela é intransferível. Essa é a número 1. Você não pode transferir a sua educação para que ela seja feita por uma outra pessoa sobre você. Como assim, Paulo? Vamos lá. Eu digo que Milani, meu amigo, precisa educar-se espiritualmente. E aí eu digo, eu vou transformar você, Milani. Não há como. Posso ir? Eu agradeço. Você agradece? Só porque você sabe que não funciona. Nunca vai funcionar alguém fazer esse processo pelo outro. É muito comum, em alguns lugares, nós ouvimos coisas do tipo: você que tem fé e vai no centro espírita, reze por mim. Já ouviram isso? Mas isso não apenas dentro da doutrina espírita. Isso acontece em inúmeras estradas religiosas. Você que tem fé, peça a Deus por mim. Porque quem sou eu? Você que tem uma boa relação com o povo lá do outro lado, faça esse intercâmbio, esse meio de campo, porque eu não tenho e eu preciso da sua ajuda. Amigos, o processo de educação espiritual é uma realização pessoal. Eu me educo, eu construo a minha estrada. Uma outra pessoa não poderá fazer isso por mim. Não dá. É possível receber ajuda, sim. Eu posso eleger pessoas que serão mestres para mim. Essas pessoas me mostrarão coisas que são importantes para a minha educação. Porque, na verdade, a gente também não vai fazer esse processo sozinho. Por que as pessoas se reúnem no centro espírita? Para trabalhar juntas, para estudar juntas. Ótimo. E elas vão interagindo e interinfluenciando-se. Pessoas afetam pessoas. Estar aqui faz com que você seja afetado pelo que eu lhe digo. E eu sou afetado por vocês. E tudo mais que acontece no plano invisível é relacionado com o ser humano afetando o ser humano. Porque os espíritos, mesmo sem corpos, eles continuam sendo seres humanos. Só não estão num corpo tangível. Portanto, quando falamos sobre processo de educação espiritual, estamos falando de realização pessoal. Eu faço por mim. Eu escolho e faço. Somos seres humanos e por isso temos a possibilidade de escolher. Nada poderia acontecer se não tivéssemos esta percepção de que
Tudo o que fazemos é uma deliberação. Você escolheu vir para cá. Ah, mas talvez alguém tenha me empurrado. Tudo bem, mas você poderia ter resistido a esse empurrão. Alguém poderia, no plano invisível, ter soprado para você vir para esta casa hoje e você ter batido o pé firme. Não vou. Hoje eu vou ver aquela novela que tem um negócio de uma facção criminosa. Quero saber o que é que vai acontecer. E aí você não vem. Mas o que acontece conosco que faz com que tomemos decisões? E é curioso que o processo de educação espiritual leva a tomada de decisões, e essa tomada de decisão corrobora a educação espiritual. Uma coisa e a outra estão juntas, mas você não pode transferir para outra pessoa. Há uma frase que eu gosto muito, que é do palestrante e autor Jim Rohn. Ele diz: biografia não é destino. Biografia é aquilo que você escreveu sobre a sua estada no mundo até o presente momento. Destino é o que você começa a escrever a partir de agora. Então, não importa qual foi a sua biografia, importa o seu processo deliberativo para começar a construir um destino que seja um destino feliz. Está fazendo sentido, gente? Dá para transferir? Não dá. Não dá para transferir. É um processo nosso. Outro ponto importante, é um processo, educação espiritual é um processo sem rótulos. Como assim sem rótulos? Estamos no centro espírita. Não poderíamos dizer que a melhor forma de crescer espiritualmente, de ter uma educação espiritual, seria a espírita? Eu digo para vocês, dentro de tudo que eu já vi no espiritismo, não consegui ler ou ouvir de qualquer pessoa que eu possa dizer que é um grande mestre dentro da área, sejam eles espíritos, sejam eles encarnados, uma frase de que o melhor caminho é o espiritismo. Não há isso. Como assim, Cal? Não há um melhor caminho para todas as pessoas do mundo. Seria cair no mesmo tipo de equívoco de outras doutrinas, dizer que fora da minha doutrina não há salvação. Para o espiritismo é fora da caridade, é fora do amor, é fora disso que não há possibilidade de se encontrar aquilo que nós buscamos espiritualmente. Nós espíritas dizemos: quer crescer comigo, educar-se espiritualmente aqui, venha. Você tem outros caminhos que poderiam ser mais interessantes para você? Vá. A ideia é: encontre a sua estrada. Se esta for a sua estrada, seja bem-vindo. Aqui há condições para que você cresça. Aqui você encontrará acolhimento, amor, respostas para as suas dúvidas e até mesmo novas perguntas. Porque eu acredito que um processo de educação espiritual não é apenas um processo em que você está respondendo, recebendo explicações, e sim um processo que ele dá cutucões e faz você começar a fazer novas perguntas, perguntas que você nunca tinha feito antes, nem achou que fossem possíveis. Se isso me ajuda, esteja, seja conosco. E assim sendo, não imaginamos que uma religião, uma filosofia, uma estrada de crescimento espiritual possa se dizer: somos os melhores, sem que aí esteja perceptível uma terrível dose de arrogância. Seres humanos são diferentes, e é possível que para alguns seres humanos a melhor estrada seja outra estrada, que cresça, que mude, que se torne uma pessoa boa, que tenha condição de conviver melhor com aqueles que estão ao seu lado. Portanto, dentro do Espiritismo, o processo de educação espiritual não rotulará ninguém que está numa religião ou em outra religião sob o ponto de vista de uma hierarquia de importância, de capacidade, de compreensão.
É muito importante sermos humildes nesse sentido. Esse tipo de ideia me leva muito a pensar sobre um episódio acontecido aqui perto, cidade de Camaçari. Em julho deste ano, uma senhora, Mildredes Ferreira, conhecida como Mãe Dedé, Maria Lorixá, Mãe Dedé de Inhansã, tinha o seu terreiro de Candomblé há 45 anos instalado na cidade de Camaçari, numa determinada localidade. Em dado momento, foi criada uma igreja nas proximidades. Uma igreja protestante, cujo nome eu anotei aqui para não esquecer. Igreja Casa de Oração Ministério do Cristo. A partir deste momento de fundada a igreja, começaram vigílias semanais, às vezes mais de uma por semana, às vezes de 11 da noite às 5 da manhã, em que gritos eram lançados para o terreiro de Candomblé. Gritos como "tá amarrado", gritos como "saia Satanás" e coisas tais. As questões chegavam ao ponto de pessoas que frequentavam esta casa terem que se esquivar de pessoas com Bíblias na mão que brandiam o livro no ar ameaçadoramente. Isso aconteceu tantas vezes que esta senhora, Mãe Dedé, nonagenária, depois de tantos aborrecimentos, teve um infarto e morreu. E não foi um caso isolado. Já houve outros casos semelhantes. E eu fico me perguntando, quem pode dizer que o caminho de educação espiritual do outro é pior do que o seu? Quem pode dizer, eu tenho a verdade e você está imerso em ilusão? Quem pode dizer, Deus está comigo e não está com você por conta da sua escolha religiosa? Quem pode? E aí me pergunto, se em algum momento nós que nos interessamos por Espiritismo, mesmo que de forma pálida, não já resvalamos um pouquinho nesse tipo de consideração, que não chegue às vias de agredir um outro ser humano, de insultar outras pessoas, mas que dentro da nossa mente, naquilo que nós chamamos no coaching ontológico de coluna da esquerda, que é a coluna do nosso pensamento que não vira palavra. Todo mundo tem coluna da esquerda e coluna da direita. Não sei se vocês sabiam disso. Na coluna da esquerda estão nossos pensamentos, ideias, julgamentos. E alguém diz, eu não julgo porque eu sou espírita. Mentira. Todos julgamos. O que faremos com esses julgamentos é outra história. Alguém pode julgar e expressar os julgamentos, denegrindo, machucando, ofendendo. Outros podem julgar e pensar a respeito dos julgamentos que faz. E a coluna da direita é aquilo que vira verbalização. Por isso, em muitos instantes, temos coluna da esquerda e a coluna da direita reflete o que pensamos. Em outros momentos, não. Em outros momentos, temos coluna da esquerda, processamos a coluna da esquerda e o que sai é outra coisa, é outra ideia, é outra forma de construção. Então, quando eu pergunto para vocês se já algum momento aconteceu esse tipo de realidade, de na sua coluna da esquerda você dizer, que bobo, você que acredita nisso. Hoje é meu momento de confissão. Já aconteceu comigo. E não foi uma vez só. Aos 17 para os 18, eu mergulhava na codificação espírita. Estudava os livros da codificação, estudava os livros de André Luiz, lia com muita vontade
Me lembro, menino, ainda adolescente, já mergulhado nesses estudos, mas uma coisa eu gostava, era de entrar em discussões sobre religião com os meus coleguinhas, porque os argumentos espíritas são fabulosos. Aí vinha alguém e começava a falar sobre alguém. Eu descia a minha filosofia espírita para ganhar a discussão. E dentro da minha coluna esquerda aparecia: ganhei. Ele está calado. Ele não vai ter como dizer nada a respeito dessa construção lógica, dessa argumentação tão precisa que eu agora apresentei. E é triste, mas a gente vive isso. A gente começa a ter esse tipo de prazer em ser alguém que vence. E na verdade, com o passar do tempo, quando você realmente vai adquirindo a educação espiritual, vai percebendo que a coisa não é bem assim. Às vezes, a última coisa que nós queremos numa conversa com o outro a respeito de espiritualidade ou de religião é que haja um vencedor e um perdedor. Porque todas as ideias podem ser respeitadas e podemos aprender com tudo e todos. Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, numa viagem nos anos de 1920 aos Estados Unidos, sua primeira viagem à América, ele queria conhecer tribos americanas, ele queria conhecer um pajé, um cacique, falar com essas pessoas que tinham pensamentos diferentes do homem branco europeu. E aí ele foi até uma aldeia, teve contato com um chefe indígena chamado Lago das Montanhas. E começou a conversar com esse chefe indígena. E ele disse sobre a minha forma de entender a vida, espiritualidade, natureza, mundo. Eu quero dizer a você, homem branco, que aqui nós ajudamos Deus. Jung pediu mais esclarecimento. O intérprete procurava traduzir e ele foi ouvindo e tal, meio que sem entender direito, mas o intérprete começou a falar. Não, é isso mesmo que ele falou. Eles acham que eles ajudam Deus. E ele explicou: quando fazemos as nossas danças, quando fazemos os nossos rituais, nós estamos ajudando Deus a fazer o mundo ser o mundo. A mágica das estações só acontece porque nós dançamos. A chuva cai sobre a terra porque nós cantamos. Toda a magia da vida acontece na natureza por causa dos nossos rituais. Nós ajudamos Deus a fazer a vida na terra ser possível. E se você, homem branco, está vivo na terra, saiba que é porque nós estamos ajudando Deus. Coluna da esquerda de Jung. Bobagem, inocência, pensamento primitivo e infantil, inteligência primária, imaginar que está ajudando Deus, como se seus rituais fossem fazer as coisas acontecerem de verdade. E aí daqui a pouco, quando ele se dá conta de que está fazendo esse tipo de pensamento, ele começa a pensar de forma oposta e diz: nós na Europa oramos e nos comunicamos com Deus para pedir, para louvar e para agradecer. Esses seres se comunicam com Deus para ajudar Deus. Nossa, como eles são superiores a nós. Então, tudo é uma questão de forma de olhar, interpretação, maneira de perceber. E eu gosto sempre de dizer que perceber é reduzir. Toda vez que nós estamos percebendo alguma coisa, saiba, você está reduzindo essa realidade àquilo que você pode perceber. Perceber é reduzir. Por isso, podemos ler um livro, um momento, e tirar dali algum conhecimento, ou
fazer com que esse conhecimento ecoe em sua mente. Mas talvez 5 anos mais tarde você leia o mesmo livro e sua percepção seja outra. É muito comum isso acontecer. Perceber e reduzir. Nós, quando achamos que estamos percebendo uma realidade, é bom que saibamos que estamos reduzindo essa realidade a um momento de entendimento que é momentâneo, que é neste instante, porque mais tarde poderia ter outros momentos de entendimento totalmente diferentes. Portanto, primeira ideia a respeito dessa estrada de educação espiritual, ela é intransferível. Segunda ideia, não há rótulos. Não há rótulos. Cada qual vai fazer a sua construção de forma pessoal, da maneira como achar mais interessante. Terceira, não há um ritmo imposto. Como assim? Ora, há pessoas que estão mais velozes nessa estrada, há outras que estão seguindo o seu tempo. E aí eu digo, qual será o maior ou o melhor tempo para se fazer um processo de educação espiritual? Não dá para eu saber. O ritmo quem faz é o dono da sua estrada. É a própria pessoa quem vai fazendo. E muita gente, por exemplo, quer se espiritualizar e até mesmo se tornar anjo antes de se tornar gente. Não sei se vocês já encontraram pessoas que estão querendo assumir uma estrada espiritual e estão esquecendo de que são gente, de que vivem no mundo, de que precisam resolver coisas do mundo. Convivência, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você agora. Muito séria. Estou até com medo de dizer. Eu não sei como é que você vai entender isso. Estão preparados? Você vai morrer. Em espiritez, você vai desencarnar. Não tem jeito. Aliás, a filosofia só existe porque nós desencarnamos. Pensar sobre o que é uma vida boa só acontece porque nós um dia vamos deixar esse mundo. Se fôssemos imortais aqui no planeta, não teríamos a menor preocupação em construir uma vida que valesse a pena. Porque eu erro, amanhã eu erro de novo, mas eu não morro mesmo. Eu vou ficar 100 anos, 200, 1 milhão de anos e eu posso fazer o que eu quiser. Eu não morro. Mas saber que você tem uma estrada e que esta vida, esta aqui, você está neste corpo, é uma vida que vai ter fim, traz para você reflexões de como fazer com que essa vida seja uma vida legal, ou que vale a pena. Então é muito importante nós pararmos para refletir a respeito disso, né? Você não escolhe ficar ou não ficar. Você não vai ficar. E quando nós desencarnamos, nós somos atraídos para o mundo espiritual e ficaremos lado a lado com seres que nos são, por algum motivo, similares, ou em pensamento, ou em processo evolutivo, ou em objetivos. Nós vamos nos agrupando por semelhança. É ou não é, gente? Não é isso que a gente ouve? Até que na Terra também a gente vai ficando junto de pessoas que são pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento ou que procuram as mesmas coisas. É muito comum ver isso acontecer. Mas lá no plano espiritual isso é ainda mais forte. Desencarnamos, vamos para o outro lado e vamos ser atraídos para colônias, para grupos de pessoas que são semelhantes. Quando renascemos na Terra, num novo corpo, e aí o que acontece? Nós também renascemos em famílias onde todo mundo é parecido, mesmo pensamento, mesmo processo evolutivo, mesmas ideias, mesmas buscas. É assim que acontece? Muito pelo contrário. Às vezes aqui no planeta nós somos
levados a reencarnar justamente em lugares onde nós temos muita gente que pensa diferente de nós, para que assim possamos crescer de uma forma nova. Se lá temos uma maneira de crescimento que tem a ver com estar junto daqueles que pensam parecido, que vivem parecido, que têm evolução parecida, aqui no planeta o nosso desafio é crescer com as diferenças. Gente que pensa diferente, pai, mãe, filho pensando totalmente diferente, com posturas de vida diferentes, totalmente diferentes, ideias diferentes, processos evolutivos diferentes. Nossa, como isso é incrível! Eu já vi coisas interessantíssimas nas famílias, de pessoas que têm processos totalmente particulares de crescimento. Eu tive um trabalho com crianças e adolescentes que durou 11 anos no Instituto Kardecista da Bahia. Foi a casa espírita onde eu comecei a mais fortemente fazer o processo de educação espiritual. E eu entrei também no trabalho com crianças e adolescentes na evangelização infanto-juvenil. E lá, pensem bem, centro histórico, Pelourinho, coisa de uns 30 anos atrás. Eu comecei muito cedo. Eu era uma criança quando eu comecei a fazer esse trabalho. Criança. Bom, nós tínhamos no nosso público, normalmente eram turmas de 15, 20 crianças, eram 3 turmas. Nós tínhamos muitas crianças que eram filhas de prostitutas. Nós tínhamos crianças que eram filhas de pessoas com problemas seríssimos envolvendo drogas. Algumas pessoas que dedicavam sua vida à marginalidade. Mas logicamente havia muitas famílias que eram famílias muito bem consolidadas. Mas o que eu quero dizer é que aquela região não é o Pelô de hoje. Não sei se vocês, quantos de vocês tiveram condição de ver o Pelourinho 30 anos atrás? Levanta a mão. Quem conheceu o Pelourinho 30 anos atrás? Muito bem. Não me sinto mais sozinho. Então vocês são pessoas que conhecem o significado de uma palavra que eu vou lhe dizer agora: mimeógrafo. Vocês conhecem o que é um mimeógrafo? Beleza. Ótimo, não estou sozinho. O mimeógrafo, para quem não conhece, é o avô da Xerox. Fazia com que nós, nas escolinhas, tivéssemos provas com cheiro de álcool. Nós cheirávamos, ficava todo mundo já um pouco em estado de... Não é um estado assim, um pouco alterado de consciência na hora de fazer a prova, porque vinha um cheiro de álcool nas provas, porque havia uma matriz com tinta e uma manivela que se fazia um movimento, mas se colocava álcool, e aí as cópias saíam, né, a partir daquele tipo de situação e tal, e nós recebíamos na aula as provas, testes, desenhos, coisas tais. Mas por que eu vim trazer o mimeógrafo mesmo? Porque eu estava falando de velhice, né? De coroice. E aí, não é? Nessa situação lá no Pelourinho, lá no centro histórico da nossa cidade, do Salvador, eu trabalhava com essas crianças e adolescentes. E um dia, uma delas me colocou algo tão precioso, que foi o seguinte: tio, que era a forma como eles me chamavam, era uma menina de uns 10 anos de idade. Tio, de que adianta o senhor nos ensinar essas coisas sobre respeito, amor, ppp, papapá, papapá, se lá em casa eu chego e é tudo diferente? E foi uma das perguntas mais fortes que eu recebi na minha vida, ao ponto de nunca ter esquecido. E nos levou a pensar muito sobre algumas coisas, como por exemplo de como fazer a nossa ação começar a ser uma ação integrada, para nós também ajudarmos as famílias que também precisavam de educação espiritual. O processo com as crianças na evangelização infantil era um processo que despertava o olhar delas para uma vida que não era essa vida apenas material. Ao mesmo tempo, nós trazíamos aulas, por exemplo, a respeito de sexualidade
combate e prevenção a drogas, muitas coisas que tinham muito a ver com o contexto em que elas estavam inseridas. Não era uma evangelização infanto-juvenil tradicional. Os temas não eram propriamente só temas espirituais. Havia também temas sobre como viver no mundo. E eu me lembro bastante de uma fala do teólogo francês Teilhard de Chardin, quando ele nos diz: nós não somos seres humanos crescendo a partir de experiências espirituais. Pelo contrário, nós somos seres espirituais crescendo a partir de experiências humanas. Tudo que diz respeito à experiência humana importa na nossa construção de uma estrada espiritual. Porque não dá para a gente dividir o que é corpo e o que é espírito dessa forma tão simplista. Está tudo muito junto. Viver no mundo, saber lidar com trabalho, com dinheiro, com amor, com sexo, com vida, com convivência, todas essas coisas que dizem respeito a estar no mundo, interessam a nossa educação espiritual. Então, é intransferível, é sem rótulos e não tem ritmo obrigatório. Teremos ritmos diferentes. Não há coerção de um líder. Não existe, por exemplo, no pensamento espiritual que vocês têm dentro de uma casa espírita, um líder que vai dizer, tem que ser assim. Porque até mesmo os líderes espíritas se submetem, e aqui eu incluo os desencarnados também, à lógica. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nos traz a importante submissão da fé a quem? A razão. Não dá para apenas acreditar e pronto. Essa fé precisa ser submetida a uma base. E essa base é a razão. É dizer assim, olha, isso que você está me falando não faz sentido, desenvolve aí. Porque eu não vou seguir uma coisa que para mim não faz sentido. Então não existe um líder que vai dizer, a partir de agora é assim. Então, amanhã, todas as pessoas que entrarem nesta casa terão que usar camisas azuis. É assim que eu quero que seja, porque assim me foi ensinado pelos Espíritos. Vocês acham que quando alguém diz isso, não vai ter outra pessoa dentro de uma casa espírita que vai olhar e dizer, oi? Como é que é? Porque aqui nós vamos precisar trazer a razão para sustentar a nossa caminhada nessa estrada espiritual de educação. Não é só uma pessoa decide e os outros simplesmente aceitam. Por isso é importantíssimo questionar. Questionam-se até mesmo os espíritos. São muitos os médiuns que vão questionar os espíritos. Kardec questionava os espíritos, pedia explicações. É porque em muitos momentos nós temos a imagem de modelo e o exemplo do nosso queridíssimo e amado Chico Xavier como um médium que não questionava Emmanuel raríssimas vezes, e ele se submetia a tudo aquilo que ele era colocado. Gente, talvez nos dias de hoje Chico não agisse mais assim, ou essa era a natureza dele. Quem disse que essa é a característica de Chico que precisa ser copiada e modelada por todos nós? Nós podemos sim questionar aquilo que não entendemos. A razão precisa presidir o entendimento da nossa educação espiritual. Não vai haver, portanto, um líder que vai dizer, é assim, e todos vão seguir para se educar espiritualmente. Outro ponto. A educação espiritual não tem fim. Mas como? Vai chegar um momento que a gente para de se educar? Nunca. Mas nunca. Mas nunca. Não haverá. Não haverá
um instante em que você vai dizer: já estou educado o suficiente. Agora, a outra característica que eu acho também muito importante é: não há garantias. Assim como não há fim, não há garantias. Não existe ninguém ou nada que possa dizer: se você seguir essa estrada, vá, que você vai ter a melhor educação espiritual da face da terra, e você vai atingir grandes patamares evolutivos. Não há garantias. Nunca vai haver garantias. Tudo depende de um processo que vai acontecendo no acontecer. Há uma fala interessantíssima num dos poemas do escritor espanhol Antônio Machado. Ele diz assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Lembrem sempre disso: o nosso caminho se faz ao caminhar. E você nunca vai saber se a decisão que você tem de andar por esse caminho não seria pior do que aquela que você deixou para trás. Alguém poderia me garantir que optar por X ou por Y é a melhor opção? Ninguém pode garantir. Não sabemos. Mas o não saber não significa que não tenhamos que fazer escolhas. Eu escolhi estar nessa estrada. Eu escolhi estar nessa estrada. E mergulhei nela. E estou buscando conhecer. Mas uma das coisas mais interessantes que eu aprendi dentro do Espiritismo é que a nossa educação espiritual, ela pode ser prazerosa. Muito prazerosa. Estamos muito vinculados a ideias que vêm de um ranço ancestral, espiritual, religioso, judaico-cristão, de hipervalorização do sofrimento. É ou não é? Como se alguém que opta por uma estrada espiritual, por uma educação espiritual, tivesse que estar o tempo todo sofrendo, o tempo todo passando por perrengues, dificuldades, dores, porque aí diz: a dor ensina, a dor ensina, a dor é a grande professora da vida. Eu digo, eu prefiro outras professoras, e existem. Nós podemos aprender com amor, pelo amor. O processo de educação espiritual pode acontecer pelo amor. E aí, amigos, dentro desse trabalho com crianças e adolescentes, houve um momento em que eu fui coordenador da evangelização infanto-juvenil. E naquele instante precisávamos de mais voluntários. Nossa equipe estava pequena para dar conta de tanta criança, de tanto jovem. Começamos a solicitar que outras pessoas viessem nos ajudar. Apareceu uma senhora e ela disse: eu queria conversar com o coordenador. Digo: olha, eu sou um dos coordenadores do trabalho. E ela disse: eu quero me candidatar a trabalhar com vocês na evangelização infanto-juvenil. Eu fiquei muito feliz. Nós estávamos esperando a chegada de novas pessoas. Eu disse: por favor, se sente, vamos conversar. Qual o seu nome? Ela me falou. Eu comecei a pegar uma canetinha para anotar coisas, dados, seu endereço, seu telefone. Olha, o nosso trabalho acontece assim, 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 assado. E aí perguntei: a senhora gosta de crianças? Amigos, era a primeira e mais importante questão para alguém que ia entrar no trabalho com crianças, no centro espírita. Uma pergunta crucial. Ela queria educar-se espiritualmente, ela queria um trabalho para fazer isso acontecer. E aí ela me disse: detesto, odeio criança. Até meus netos, a vontade que dá é de pular em cima quando eles estão fazendo bagunça, barulho. Eu detesto criança. Aí eu disse: e adolescentes? E ela falou: pior ainda, que raça! E eu disse: minha senhora, o que faz alguém que odeia crianças e adolescentes dentro do trabalho, que é para ficar todos os domingos de manhã com crianças e adolescentes? Eu não estou entendendo. E ela falou: ah, você vai entender. Algum tempo atrás, conversando com uma médium, ela olhou para mim e disse: estou vendo uma encarnação passada sua. Tenha medo, viu, gente? De revelações assim.
Você foi uma condessa malvada. Você é uma peste. Estão lembrando da novela, né? Você diz, eu sou bem informado. Não assisto, infelizmente. Essa eu queria assistir, mas passa no horário miserável. Eu queria assistir, não. Dizem que está muito coerente, né? E agora virou, né? Agora é na nova encarnação do povo. Olha que bacana. Você foi uma condessa muito malvada que maltratava as crianças. Portanto, você tem que cuidado com os tem que. Quando alguém te disser você precisa, você tem que, você é obrigado, você deve, cuidado com esses deve. Sobretudo dentro de uma casa que pretende fazer um convite a você para uma educação espiritual. O tem que sugere que você é empurrado. E nós questionamos todo empurrão em termos de educação espiritual. A educação espiritual precisa ser, antes de tudo, um convite. Pois a senhora foi uma condessa muito malvada, maltratava crianças e adolescentes, então tem que, nessa vida, procurar um trabalho com crianças e adolescentes para poder limpar seu karma. Isso foi a informação que ela recebeu. E aí ela disse, pois é, Cal, então eu quero entrar no trabalho de vocês para limpar meu karma. E eu disse, olha, a minha coluna esquerda estava dizendo assim, vai limpar seu karma em outra lavanderia. Lave longe daqui, porque nesse trabalho nós só temos pessoas que gostam de crianças e adolescentes, que sentem prazer em estar com as crianças e adolescentes. E aí eu falei, minha coluna da direita, olha, eu agradeço muito sua disponibilidade e diante do que a senhora me expõe, que detesta crianças e adolescentes, eu vou precisar dizer à senhora que procure um outro trabalho, porque neste nosso trabalho é muito importante que haja prazer, que haja sabor, que haja alegria em servir, e que é muito difícil isso acontecer com alguém que não gosta daquilo que acontece ali, naquele contexto. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final da nossa palestra. E como sempre, é muito bom que um palestrante ouça um xoxo quando ele anuncia o final da palestra. Espera aí que eu vou repetir o anúncio. E assim, meus amigos, estamos chegando ao final da palestra. Essas demonstrações espontâneas sempre me comovem. Mas tudo que existe na vida tem início, meio e fim. E eu vou precisar me despedir de vocês, dizendo a vocês que educar-se espiritualmente não acontece só dentro de uma casa espiritual, de uma igreja. Educar-se espiritualmente é algo que você leva com você para a vida. A proposta de uma casa como essa é que você transforme a sua escola de educação espiritual em algo que está acontecendo dentro da sua casa. De que adianta você ser caridoso com o mendigo e absolutamente incapaz de um carinho com seus filhos? De que adianta você ser aquele que é a voz que anima pessoas numa apresentação como essa, mas diz impropérios, xingamentos e desrespeita com palavras ferinas pessoas que não merecem? E na verdade, ninguém merece ouvir palavras ferinas. Críticas podem ser construtivas, que a tua mão seja aquela que ergue e não aquela que açoita ainda mais o que já está caído. A proposta de educação espiritual que o Espiritismo nos faz, e nesta casa, como uma legítima representante de um centro onde se estuda Kardec, os Espíritos, onde se trabalha em prol do bem do próximo, de uma construção e de uma realização pessoal de cada um dos que aqui se encontram, a proposta é: seja alguém que cresce na rua, em casa, no seu trabalho profissional, no contato com aqueles que estão ao seu redor.
O grande reino que Jesus nos ensinou, nos prometeu, é um reino que acontece no dia a dia. É um reino que acontece no ônibus, no trânsito. É um reino que acontece através das formas mais diversas. Uma vez alguém disse: eu não trato ninguém de forma malvada, perversa. Eu só mando e-mail. Eu só ponho no Face umas coisas bem selvagens. E eu fico me perguntando, o mundo de lá de trás não é o mesmo mundo de agora. A nossa maneira de afetar seres humanos é outra. E as possibilidades se agigantaram. O número de possibilidades que nós temos de afetar a vida de outros seres humanos é um número cada vez maior. Portanto, quando você se educa espiritualmente, lembre, você, mesmo que não queira, está transformando este mundo num lugar melhor para si mesmo. Porque a sua demonstração inequívoca de que a evolução está acontecendo no seu pensar, no seu sentir, no seu agir, é algo que você vai mostrar com palavras, não só melhor, vai mostrar com palavras e com ações, e não apenas com palavras. Para vocês levarem para casa, o pensamento de Ralph Waldo Emerson, pensador americano do século XIX, criador de uma disciplina filosófica chamada transcendentalismo, que em muitos pontos eu vejo se encaixar no pensamento de uma educação espiritual espírita. Ele diz: aquilo que você é grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Aquilo que você é, repetindo, grita tão alto aos meus olhos que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, antes de se dizer, sou alguém que me eduquei espiritualmente, sou alguém evoluído, não diga, demonstre, viva, porque o grande laboratório da experiência educacional espiritual é a vida. Muitíssimo obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Bom, eu sempre fico muito feliz em estar aqui na FEIS, esta casa espírita que me acolhe com tanto carinho. E hoje, em especial, falamos a respeito de educação espiritual como uma realização pessoal. De que maneira nós podemos olhar as estradas espirituais que nos levam a crescer, aprender, mudar, como uma escolha nossa, não apegados àquilo que nos dizem ou nos impõem, mas como escolhas. Eu escolho estar nessa estrada, eu escolho viver essa estrada. E chega de pensar que para crescermos espiritualmente precisamos obrigatoriamente de sofrimento, de dor. A estrada da educação espiritual pode ser prazerosa, uma estrada feliz, e essa é a tônica que a doutrina espírita nos traz. Seja capaz de escolher como será a sua caminhada, no ritmo que for adequado a você. Não se obrigue a ter um ritmo que é imposto por terceiros. Viva a sua vida com plenitude, lembrando que crescer espiritualmente não é deixar de ser gente. Muitas pessoas querem se tornar anjos antes de se tornarem seres humanos. Há uma frase de Teilhard de Chardin, um grande teólogo francês que para mim me toca profundamente. Ele dizia: nós não somos seres humanos crescendo a partir de experiências espirituais. Pelo contrário, nós somos seres espirituais crescendo a partir de experiências humanas. Educação espiritual é viver na Terra com tudo que a Terra oferece. Saber trabalhar, saber lidar com dinheiro, sexo, amor, relações com as pessoas, saber ser gente. E é isso que a gente falou aqui hoje. Eu fiquei muito contente, sempre um grande prazer dividir minhas pesquisas, os meus caminhos com vocês da FEIS. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.